Já estamos no ar, né? Você vê as mensagens aí também, né, Arthur? Vejo. Tá, beleza. Daí você vai dando um alô pra turma aí, eu também vou aqui. Não entrou nenhum ainda. Também acabou de entrar, né, no ar até... Arthur, você sabe que o Osmar mandou... tem dois já. Osmar mandou sobre a sexta. Deixa eu ver se eu localizo aqui para depois a gente colocar também no final. Você sabe que não está aparecendo os comentários. Deixa eu entrar de novo aqui, peraí. Agora sim. Agora entrou. Entrou? Tá. Oi, boa noite, Maria Cecília. Seja bem-vinda, Elaine. Ó, já deixei salvo aqui o slide. Marilene, boa noite, seja bem-vinda. Eu deixei salvo o slide aqui da cesta básica. No finalzinho eu coloco. Depois que você fizer. Maravilha. O pessoal já tá participando, né? Legal. Maria Cecília, Elaine, Marilene. Legal. Excelente noite. Gratidão, né, Arthur? É bom demais. Nossa, muito bom. Graças a Deus. Pessoal acompanhando a gente aí. Vamos vibrar juntos aí, né? Exatamente. E a gente está tendo essa oportunidade, através deste recurso, né, tecnológico, de estar, pelo menos, trocando as experiências, trocando as orientações da espiritualidade, né? Sem dúvida. Seja bem-vinda, Jerusa. Rodrigo, boa noite. Ei, queridos amigos, né? Sejam bem-vindos mesmo. Gratidão imensa. Bom, estamos a 1 minuto, né? Para iniciar. Marinê, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Marinês. Angélica também. Angélica. Realmente, né, Maria Cecília, que seja uma noite de excelentes energias para todos nós, né? Para todos nós. E será, com certeza. Deu tempo. Podemos dar início? 7 horas. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa reunião, que agora virtual, né? Onde estamos todos aqui juntos para nos conectar com a espiritualidade. Lembrando que vamos tentar nos desligar um pouco dos problemas de casa, dos problemas externos à nossa reunião, procurando nos concentrar para tentar ter o melhor aproveitamento das energias que a espiritualidade nos traz nesta reunião. Lembre também, se possível, desligar celulares, coisas assim que possam interferir na sua conexão com a espiritualidade, porque acaba atrapalhando, né? E lembrem que, assim, quem estiver pela primeira vez, assim, participando da nossa reunião, nós temos uma rotina que seria, nós iniciamos com uma prece inicial, na sequência nós temos uma palestra, depois nós temos as vibrações do passe, uma prece final e, às vezes, alguns recados que a gente costuma passar. Então, dando prosseguimento, é importante termos consciência de que a espiritualidade já está nos auxiliando desde o momento que nós entramos na reunião.
Durante a palestra, por exemplo, às vezes a pessoa pode estar recebendo as energias que ela precisa já durante a palestra. Não é só na hora do passe que as energias são transmitidas. Por isso que é importante essa conexão nossa com a espiritualidade durante as nossas reuniões. Então, vamos procurar nos focar e aproveitar da melhor forma possível essa conexão que nós temos agora com a espiritualidade. Vamos agora nos preparar, nos acomodar nas cadeiras, lembrando que quem quiser deixar uma água depois guardada ao lado para tomar depois, com a ideia de energizar essa água, de termos uma água energizada, e deixa próximo para depois do passe a gente tomar essa água. Agora, já acomodados, vamos nos acomodar nas poltronas, nas cadeiras, né? Nos concentrando nos momentos que vamos passar juntos, e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso mestre querido, e a espiritualidade amiga, que já havia preparado os nossos trabalhos, as nossas reuniões, pedindo que nos auxiliem a aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos que vamos receber hoje e, além disso, iluminem o nosso palestrante. Que os conhecimentos que nós vamos receber hoje nos ajudem a crescer e melhorar as nossas atitudes no nosso dia a dia e, além disso, nos traga paz e harmonia nos pensamentos. Deus, nosso Pai, permita que os bons espíritos que nos auxiliam possam nos guiar quando nos acharmos em dificuldades e amparar-nos nas nossas vacilações. Que, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio e uma prova da vossa misericórdia. Que assim seja. Agora seremos agraciados com a palestra do nosso querido amigo, companheiro, Alberto Magno. Gratidão imensa, querido amigo Arthur, gratidão imensa aos queridos amigos que estão com a gente já, como a Daniela, a Célia, a Maria Cecília, a Angélica, a Maria Inês, o Rodrigo, a Jerusa, a Elaine, a Marilene, né? Então, gratidão imensa a todo esse pessoal que está conosco aqui, né, nesta nossa live. Mais uma sexta-feira, graças a Deus que estamos juntos, uma saudade imensa de todo esse grupo, né? Nós que participamos participávamos nas sextas-feiras dos trabalhos da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, e estamos sentindo, né, falta desse grupo tão querido, da presença de muitos queridos companheiros. Mas a gente vai, neste encontro aqui, falar um pouquinho sobre o capítulo 1 do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei, o item 10, a Nova Era, uma mensagem do Espírito Fénelon. Digo a vocês que esta mensagem tem martelado na minha cabeça, então por isso eu vou dividir com vocês, mas sempre trazendo o que a doutrina espírita nos orienta. Mas antes, a gente vai colocar aqui uma prece, fazendo uma homenagem a um querido companheiro que todos vocês, eu tenho certeza que conhecem, depois a gente vai falar um pouquinho mais dele também. Então eu vou compartilhar aqui, e se vocês perceberem que a mensagem não está saindo muito bem, me avisa aqui para a gente ver se precisa aumentar o áudio, alguma coisa, tá bom? Então, gratidão imensa a todos que estão conosco neste momento. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Eu tenho certeza que vocês vão reconhecer. Você ouve agora Convite à Prece. Se erraste, corrige-te sem participação do desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva, e sim por ensinamento necessário ao triunfo.
Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoa a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá falsos amigos, alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem a paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Senhor Jesus, concedeste-nos o abençoado caminho da união contigo, desde a manjedoura iluminada até a ressurreição divina, com passagem pela cruz do trabalho e da renunciação, da fé viva e do testemunho santificante. Viajores que somos na estrada redentora que a tua misericórdia nos desdobra no campo da vida eterna, rogamos-te ainda luz às nossas sombras, certeza para as nossas dúvidas, esclarecimento às nossas hesitações. Auxilia-nos a aceitar o roteiro que teu amor infinito nos traça a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção. A luta, uma escola de aperfeiçoamento sublime. O serviço, a oportunidade salvadora. O obstáculo, o ensinamento maior. O sofrimento, um mestre sábio e eficaz. Que as nossas dores sejam emissárias de alegrias. Que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações. E que os percalços e lágrimas da senda constituam renovadas esperanças para nossa alma sequiosa de tua luz. Assim te suplicamos, porque a nossa união é alegria para os tristes, vitória para os vencidos, consolo para os desesperados, sementeira de imperecível ventura para quantos prosseguem a retaguarda, aspirando um mundo melhor. Desse modo, Senhor, agradecendo-te a caridade divina da paz com que nos felicita a alma, nesse dia de abençoada luz, esperamos que o teu amor viva em nós infinitamente e que a tua misericórdia nos acompanhe em todos os passos da redenção espiritual, convictos quanto estamos de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida, com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. Assim seja. Você ouviu Convite à Prece. Até emociona a gente, né, Arthur? Porque é um querido companheiro, né? É um querido companheiro. Um querido companheiro aí, né? Que certamente soube fazer bom uso da nova era, né? Nós estamos falando, queridos amigos, do nosso querido companheiro Gastão de Lima Neto, que retornou à pátria espiritual no dia 23 de dezembro, o último agora de 2020. Esse querido irmão, que dentro da nova era, como esta mensagem que Fênelon vem trazer para nós, foi um dos precursores também dessa nova era, principalmente na Rádio Boa Nova, antiga Rádio Clube, extinta PRD7, né? Onde, então, Gastão de Lima Neto vem para Sorocaba em 1963, implantar a rádio em Sorocaba, e desde então, realizando na rádio alguns programas espíritas, já vejam, estamos falando de 1963, quantas décadas atrás, né? Sempre
com o intuito de levar a doutrina espírita, porque ele tinha um programa Luz nas Almas, que era o estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, as rádios novelas que abordavam aspectos espirituais da vida daqueles envolvidos ali na trama. Este convite à prece, né, que está até hoje na rádio, como Luz nas Almas está até hoje, ainda sendo transmitido na Rádio Boa Nova, né, na Rede Boa Nova de Rádio, mas um valoroso irmão, um querido companheiro. Eu tive a felicidade de conhecê-lo por volta de 5, 6 anos de idade, quando comecei a frequentar a irmã Francisca, então ele já dava palestra lá, né? Então, para mim é uma gratidão imensa e uma satisfação imensa fazer essa homenagem para esse querido companheiro Gastão de Lima Neto, que nas sextas-feiras, quando nós estávamos de portas abertas, até poucos meses antes de encerrarmos as atividades, ele ia às nossas palestras das 19 horas e sentava ali ou às vezes com o Marcos, seu filho, ou às vezes com a Sandra, né? Mas estava sempre ali presente, sempre com carinho ali dos seus familiares ali junto dele. Então, para mim é uma gratidão imensa poder relembrar este irmão, de saber que é um irmão valoroso, que realmente veio na nova era e fez diferença, né? Mesmo porque ele vem de São Paulo para implantar a rádio aqui em 1963, mas antes já tinha implantado lá, em Guarulhos, a Fundação Espírita Casas André Luiz, né? Que é a Casa André Luiz, que é o que funciona até hoje, atendendo mais de 2.000 crianças deficientes, né? Então, é um valoroso irmão que a gente relembra aqui com muito carinho. Temos certeza que ele, ali na espiritualidade, foi muito bem acolhido pela dona Mercedes, pelo seu Osmar, né? Dona Mercedes, a sua esposa, o Osmar, que também é um dos fundadores da Casa André Luiz, lá em Guarulhos, a irmã dele, né? A dona Ana Gaspar, que também foi uma das fundadoras, que também já desencarnou, então certamente recebeu. Eu sei que o plano espiritual está em festa com ele. A gente vai sentir a presença, vai sentir a falta da presença física dele, mas temos certeza que da espiritualidade, da onde ele está, ele vai estar em pensamento conosco, porque nós estamos em pensamento com ele. Então, é uma gratidão imensa a gente está podendo falar um pouco dele, deixar aqui meu carinho extremo a esse querido irmão, que muito me orientou e muito me ensinou, né? E, queridos amigos, agora a gente entra, então, no tema a nova era, item 10 do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, onde Fenelon, então, vai falar para nós dessa nova era, né? Como disse aqui, né? Esse querido companheiro Gastão de Lima Neto soube participar da nova era com muita maestria, deixando aqui para nós exemplos de atitudes no bem, que certamente vão nos auxiliar também na nossa trajetória evolutiva. E Fenelon, então, começa assim o item 10 do capítulo 1. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu o homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, veja que Fenelon começa dizendo para nós que o advento da nova era se iniciou-se com a vinda do Cristo, por uma misericórdia de Deus para cada um de nós, né? Cada um dos seus filhos, para que a gente, então, tivesse a verdade ao nosso lado, para que nós, então, pudéssemos ter essa luz que iria iluminar a caminhada nossa de trevas, né? Mas depois ele diz assim, depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. Veja, que então, Espírito Fenelon está dizendo para nós, por isso que eu disse para vocês que esta mensagem da nova era está martelando na minha cabeça há muito tempo, e eu precisava dividir com vocês esta mensagem, porque veja que ele vai dizer que pela misericórdia de Deus, nós tivemos o advento dessa nova era com o Cristo, e mesmo assim, nós não fomos capazes de deixar que nossa luz brilhasse, porque esse era um dos convites do Cristo para nós, que deixássemos a nossa luz brilhar, né? Ele fala que depois desse vivo clarão, nós entramos em treva novamente, mas mesmo assim, e não duvido também
E não duvido também que, por misericórdia de Deus, ele vai dizer assim para nós, que semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, que também foram luminares, os Espíritos começaram a nos falar e nos advertir, né? Por que então? Por que então? Porque havia necessidade, nós já tínhamos um certo conhecimento desta verdade, que é as leis de Deus, para que então a gente conseguisse dar continuidade ao nosso processo evolutivo e realmente transformar essas trevas dentro de nós em luz. Esse é o grande convite do Cristo, né? Esse é o grande convite desse irmão mais velho de cada um de nós. Que ele vem, então, trazer para nós o convite de deixar brilhar a nossa luz, que nós seríamos Deus, iríamos fazer o que ele fez e muito mais, que então nós éramos o sal da terra. Porque se o sal não servisse para ali dar sabor ao alimento, ele não teria razão de existir. Olha que coisa interessante. Então, de todas estas falas de Jesus, que estão inseridas no convite a gente a buscar a verdade, o que ele estava ali, então, propondo para nós? Estava propondo uma nova era. Estava propondo um novo olhar para a nossa existência, né? Então, veja, daí ele continua assim, o mundo foi abalado nas suas bases. Porque, olha, as bases do mundo da época da vinda de Jesus era olho por olho, dente por dente. As bases que, então, existiam naquele momento é o poder do mais forte sobre o mais fraco. Aquele que tivesse mais força, não só física, mas em todos os sentidos, poderes de todas as formas, ele se subpunha àqueles demais inferiores, né? Ou seja, ele dominava aqueles inferiores, aqueles que eram inferiores ali, no sentido material que nós estamos falando. Então, mas Jesus, então, vem propor a nova era. E nessa nova era, o que ele faz, então? O que ele faz? Quais foram os exemplos deixados por ele, principalmente quando, então, aqueles espíritos, muitos ali encarnados ali e com interesses escusos, qual era a proposta deles? Era ver se o próprio Cristo caía em contradição em relação à verdade que ele vinha trazer. Nem foi uma vez, foi inúmeras vezes, mas a gente vai citar algumas aqui para que a gente, então, possa refletir quando ele diz, o mundo foi abalado nas suas bases, o trovão rebombará, sede firmes. Olha que profecia do Espírito Fênelon, né? Sede firmes, por quê? Porque o trovão rebombará. Então, veja o momento que nós estamos vivendo. Uma pandemia, e mais recrudescida agora, a gente achou que já tinha vencido, mas parece que ela, o próprio companheiro, nosso querido amigo aqui, Arthur, que é médico, disse que realmente ela está um pouco mais séria neste momento para nós. A gente esperava, né, Arthur, que neste momento aqui, que a gente entrava no verão, na nossa nação, que ela fosse diminuída, mas infelizmente, talvez até pelas nossas condutas, nós estamos mais se prejudicando ainda, mais uma vez, né? Mas então, veja, o mundo foi abalado nas suas bases, e se Jesus trazia uma nova era de amor, né, que era o convite dele, a lei do amor, a lei do perdão, veja que daí ele foi tentado por muitos ali, na tentativa de que ele se contradissesse naquilo em que ele estava pregando ou exemplificando, né? Vamos trazer alguns exemplos aqui para a gente refletir junto. Veja que uma vez chega ali uma pessoa ali para ele e diz assim, mestre, é justo pagar tributo a César? E Jesus pede assim, conhecedor do que aquele espírito estava buscando ali, ele fala assim, por favor, você tem aí um denário, uma moeda? Mostra a moeda. De quem é esta esfinge? É de César. E o que ele diz então? Então, veja a nova era. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Desconcertou aquele questionador. Então, veja, nova era. Nós estamos falando de nova era. Se a gente trouxer para o nosso dia aqui, nós estamos falando de imposto de renda. Nós estamos falando dos impostos que nós pagamos quando consumimos alguma coisa. Então, veja, será que nós estamos pagando esses nossos tributos da vida material necessárias
a continuidade da nossa vida material aqui de forma correta? Que Jesus disse que não era o que entrava pela boca das pessoas que faziam as pessoas más, mas era o que saía da boca, porque o que saía da boca estava dentro do coração. É a intenção. Cristo falava para nós da intenção. Quando, então, ele mais uma vez é testado diante daquela moça que seria apedrejada, ou seja, daquela adúltera que seria apedrejada, né? O que ele diz para a turba? Que pergunto para ele, olha, a lei mosaica exige que os adúlteros sejam apedrejados. O que o senhor diz para nós? Então veja que ele, conhecedor, então, de mais uma tentativa de colocar ele em contradição com as leis que ele trazia, o que ele faz? Ele ali dá um momento para a turba pensar um pouco na atitude que eles estão fazendo, e ele diz, então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Todos se retiraram. Todos se retiraram. Né? Ficou ele e a adúltera ali, amedrontada, mas no coração talvez feliz, porque tinha sido salva do apedrejamento e da morte daquela forma tão cruel, né? Porque a gente tem que considerar que se houve adultério, tem que envolver mais outra pessoa, né? E ali, infelizmente, era só a mulher que estava sendo levada. Então, veja, é mais um exemplo para nós percebermos. Quem de nós não erra? Por que ainda, então, eu sou muito crítico? Por que ainda eu não consigo estar inserido nesta nova era? Por que ainda, mesmo estando com as nossas bases abaladas, por que ainda não quero transformar? Por que eu ainda não quero modificar? Se ele convidou a gente a brilhar a nossa luz, se ele disse que a gente teria tribulações, mas nós deveríamos ter bom ânimo, que a gente deveria, então, ter fé como um grão de mostarda, por que ainda eu duvido? Por que ainda, diante da pandemia, é a nova era, é transformação do planeta? Né? Será que eu estou preparado para essa transformação? Veja que o companheiro Divaldo Pereira Franco fez uma palestra muito significativa agora na transição de 2020 para 2021. Né? Não sei se algum de vocês assistiu a palestra dele na virada do ano. Foi um pouquinho antes das 10 da noite, do dia 31 de dezembro de 2020, em que ele veio falar para nós sobre o novo livro dele, A Regeneração do Planeta. E ao final desta palestra dele, desta live dele, tá lá no YouTube, gente. Se você tiver uma oportunidade, vai verificar. Tem uma mensagem do anjo Ismael, que é o espírito protetor da nossa nação, do nosso Brasil, né? E ele faz, então, ali uma psicografia de mais de 9 minutos da fala do espírito Ismael. Se você tiver uma oportunidade, dá uma olhada ali, para você perceber o alerta. Né? Estava comentando agora aqui com o querido companheiro Arthur, que o Divaldo também postou hoje pela manhã, eu vi no YouTube, eu não tive tempo ainda de acessar, uma psicografia também do Dr. Bezerra de Menezes, que são mais 10 minutos de mensagem. Então, eu não tive tempo ainda, mas eu vou dar uma olhada. Por quê? Porque nós não estamos só, gente. Como ele disse aqui, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas, com o advento do Cristo, com o advento desses espíritos que estão nos auxiliando, como profetas que estão nos auxiliando. E não é diferente agora, nesse momento de pandemia, em 2021, onde ainda nós caímos numa própria armadilha que nós preparamos para nós mesmos, que é esta pandemia. Se nós olharmos para esta mensagem que Ismael vem dizer para nós, ele deixa claro ali que foi pelos nossos desequilíbrios, pelos nossos desvios morais, é que nós estamos passando por esta pandemia. E a gente só vai se curar desta pandemia a hora que nós mudarmos moralmente, a hora que nós nos transformarmos. Nós vamos ter que ter vacina para isso também, como a gente já tem vacina de outras coisas que a gente precisa tomar rotineiramente ou conforme a situação uma única vez, mas para que a gente não seja afetado por alguma das doenças que nós temos aqui, mas ela é permanente. Então pode ser que este coronavírus também ele seja permanente na nossa vida, porque a gente não conseguiu ainda
fazer as nossas transformações. Eu não consegui ainda estar inserido nesta nova era, como ele disse. E ele vai continuar, então, falando assim para nós. O Espiritismo, então ele vai falar, olha, o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. Então, queridos amigos, não tenha dúvida disso daí. Não tenha dúvida de que a doutrina espírita é de ordem divina porque repousa nas suas próprias leis da natureza. Veja que Kardec, em todo instante em que ele fazia alguma pergunta para os espíritos e para o espírito da verdade, e os espíritos respondiam para ele, ele sempre tinha o intuito desse esclarecimento, né? Tanto que daí os espíritos trazem para ele as leis morais, que são as leis de Deus. Então, ali ele começa com a lei de sociedade, justiça, amor e caridade, lei de progresso, lei de distribuição, enfim, lei do trabalho, uma série de leis ali que estão inseridas nesse contexto. Por isso que a doutrina espírita é de ordem divina, porque ela só veio esclarecer para nós o que o Cristo havia dito, tanto que Kardec, no momento ali do Evangelho, ele vai trazer para nós que se nós estamos precisando relembrar, que é o Consolador Prometido, capítulo 6 do Evangelho, que ele fala assim, que se nós estamos precisando ser relembrados da mensagem de Jesus, é porque nós a esquecemos ou a negligenciamos. Usamos a nosso bel prazer, fazendo uso dela para as conquistas materiais da nossa vida, que a gente vê até hoje isso daí acontecendo, né? Que são os falsos profetas. Então, queridos amigos, veja que a nova era passa por uma transformação moral de cada um de nós, por uma renovação da forma de pensar, da forma de sentir, de falar e de agir, não é? Uma forma de acolhermos alguns corações, acolhermos alguns que tocaram os nossos corações quando visitamos, e hoje nós queremos trazer para o nosso lar, não é isso, Arthur? Olha que coisa maravilhosa. Então, veja o quanto é importante, então, que cada um de nós, então, hoje tenha consciência que o conhecimento é fundamental, mas só o conhecimento, dizer aqui para vocês o que eu falo, lembrando algumas passagens do Evangelho, lembrando algumas passagens do Livro dos Espíritos, não é suficiente para eu estar inserido na nova era. Não é suficiente. O que é necessário é colocar a mão na massa, é serviço do bem que nós necessitamos. Mas esse serviço do bem, eu não estou falando para você sair agora na pandemia e querer acolher todos aqueles que estão mais necessitados do que nós. Mas é a gente conseguir, através do nosso pensamento, através de uma vibração positiva diante de um conflito que nós verificamos em qualquer noticiário, porque é o que mais dá ibope é isso, né? Nós estamos falando aí de uma montadora que está saindo do nosso país e daí a gente está fazendo um estardalhaço em cima disso, mas a gente está esquecendo que tem outra montadora que está fazendo um investimento grandioso no nosso país para aumentar a sua produção. Isso a gente nem menciona, porque parece que não interessa, isso não dá ibope. Não quero saber, eu quero saber do que não está dando certo. Então, veja, é outra proposta da nova era, é mudança da nossa forma de pensar. Se a gente é crítico diante dessas mensagens, nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus disse que à medida que julgardes, será julgado. Então, veja que a nova era passa por uma transformação mesmo, a renovação de todas as formas que a gente pensa, sente, fala e age. Não existe outra forma, queridos amigos, que a gente consiga fazer essa transformação. E ele ainda continua, crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Então, veja, a pandemia não é de ordem divina. Não foi Deus que implantou, deu a pandemia de castigo para nós, não. Foi criação nossa. O que Deus, na sua misericórdia, com objetivo útil, ele nos traz, é a oportunidade de nós nos olharmos e nos percebermos diante desta pandemia qual é a nossa responsabilidade e o nosso compromisso diante dessa pandemia. Qual que é a menor responsabilidade e o menor compromisso que nós podemos direcionar nesta pandemia? É eu sair de casa, em hipótese alguma, sair sem máscara. É eu sair de casa, em hipótese alguma, não cumprir com as regras sanitárias que estão sendo cobradas de nós, de maior higiene. É o mínimo que eu posso fazer. Ah, mas eu não estou com Covid, então não preciso usar máscara. Como que não? Lógico que eu devo usar a máscara. Eu devo usar a máscara, até por caridade ao outro.
Porque se eu tiver com Covid, eu estou transmitindo ela para o outro. Então, eu vejo que a máscara, no sentido de trazer para mim também uma proteção, ela também faz a proteção do outro, daquele que é mais próximo de mim. E às vezes a gente fala assim, mas me incomoda tanto, eu perco até a respiração. Sim, então a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a viver com máscara. Vai fazer o quê? Faz parte do processo. Então, veja, se essa pequenina compromisso, essa pequenina responsabilidade, nossa, eu não estou sendo capaz ainda de cumprir, gente? Como é que eu quero que o político lá cumpra a responsabilidade dele? Como é que eu quero que o político que está me representando vá para a nova era? Gente, ele é igual eu. Ele saiu da mesma condição minha, de espírito ainda em processo de evolução, ainda desconhecedor, né, ignorante no sentido de desconhecedor dessas leis de Deus. Usando algumas qualidades que eu tenho, muitas vezes, para satisfação das questões materiais, simplesmente. Me esquecendo de como espírito imortal, eu preciso alimentar esse espírito com valores do espírito, quais sejam, o serviço do bem. Olha que coisa interessante. Então, veja só, ele diz assim, crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Então, que a gente possa ter um objetivo elevado e útil neste momento de pandemia. Vosso mundo se perdia. Por isso, então, veja a misericórdia de Deus. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito da treva. Por quê? Porque tudo que é material, se a gente não tomar cuidado, ele aguça a nossa cobiça, aguça a nossa sensualidade, enfim, aguça uma série de questões materiais que são ainda vícios que eu trago. São vicissitudes que eu ainda trago dentro de mim. Se eu estou aqui para vencer essas vicissitudes, eu tenho que enfrentá-las. Eu tenho que enfrentá-las com coragem, com fé, com esperança, com confiança, com bom ânimo, como Jesus disse, para que a gente possa vencer. Então, a mim mesmo, não é outro. Veja que a prece que eu coloquei aqui do seu Gastão, do convite à prece, que vai ao ar na Rede Boa Nova de Rádio todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, veja que ele falava que, afinal, não é eu em relação às outras pessoas, é eu com Deus. Porque é eu comigo mesmo, com a minha consciência. Porque quando eu chegar lá no plano espiritual, retornar desta existência para o plano espiritual, e sentar lá com o meu orientador espiritual, e a gente for conversar e eu começar a reclamar para ele, falar assim, puxa, minha vida não deu certo por causa de fulano, eu não tive sucesso em tal coisa por causa de ciclano, talvez ele vai virar assim para mim e falar assim, não, Alberto, eu não estou perguntando das pessoas, eu estou perguntando como você se comportou diante das adversidades, construída por você mesmo. Você percebe, gente? Então, como o seu Gastão fala na prece ali, né? Ele traz ali uma prece do Emmanuel, ele traz ali uma prece ali do Emmanuel, que o Emmanuel fala, então, afinal, não é eu com as pessoas, é eu em relação a Deus. Olha que coisa fantástica, né? A gente começar a perceber, então, que os compromissos que eu trago dentro de mim é comigo. É comigo, é autotransformação, é autoiluminação. Naquilo em que eu já tiver capacitado, que eu possa ser útil para o outro também. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. Vós o sabeis, cristão, o coração e o amor, ou seja, o sentimento e a razão, precisam caminhar, vão um dia encontrar essa caminhada juntas, para que então a ciência seja melhor aproveitada. Porque o que adianta a gente saber que existe vida em outros planetas, como a gente já tem comprovação de vidas em outros planetas, mas a gente não discute do espírito imortal ainda na ciência. Por quê? Graças a Deus, né? O Arthur aqui, representante da classe médica, graças a Deus a gente tem a Associação Médica Espírita que envolve médicos que têm a plena consciência do espírito imortal, então trabalha com isso, até como médico, né, na sua profissão, trabalha o ser integral, né, num atendimento, numa consulta, num acompanhamento, né, do seu paciente. Então, isso é fantástico, já é um processo. Mas por que ainda encontramos várias barreiras? Porque, gente, estar na nova era vai exigir de nós não só pensar mais em mim, vai exigir de mim algumas renúncias em que eu vou pensar no outro.
E às vezes eu não quero pensar no outro. Eu quero permanecer egoísta, querendo tudo para mim. Isso é um erro nosso. Isso é um erro grandioso da própria cultura nossa. Né? Nós somos educados para competir com o outro e até, se possível, ser melhor que o outro nas conquistas materiais. E o que nos levou a esse desequilíbrio que nós estamos hoje? Né? Quais são as justificativas? O que eu estou falando aqui, eu estou falando por conhecimento, porque é o que eu faço. Quais são as justificativas quando a gente ia, no começo da pandemia, para o supermercado fazer compra, pagava um X naquela compra, e agora nós vamos no supermercado, faz nem um ano que a gente entrou em pandemia, né? Porque a pandemia a gente parou tudo em março. Então nós estamos há 10 meses vivendo esta pandemia. O que justifica o aumento, quase o dobro de tudo que você vai comprar hoje? O que justifica? Justifica interesses. Por trás disso, aproveitando uma situação, porque não tem outra informação. Será que a vaca ficou, que para dar o leite dela ficou mais caro para ter o leite dela? Quer dizer, tudo bem, é uma cadeia, a gente sabe disso que é uma cadeia. Mas o que eu quero dizer, gente, é que tem muitas coisas, veja, é que nem a máscara, né? A máscara é centavos. Hoje você vai comprar uma máscara, custa R$2 uma máscara descartável. Custa de R$1 a R$2, conforme o lugar que você vai comprar. Então, o que justifica isso? Que não é a ganância, o egoísmo do espírito, né? Eu não estou criticando aqui, o que eu estou colocando é que, certamente, quando nós pensamos contrário ao que está esse espírito nos convidando, nós não estaremos na nova era. Nós ainda estaremos capengando como espíritos. Então, cabe a nós assumir esse compromisso íntimo, assumir essa responsabilidade pessoal diante de você e daqueles que estão próximos a você e se transformar. E se inserir nessa nova era, né? O reino do Cristo, ai de nós, ele vai falar, né? Após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou o reino do Cristo, né? Porque o Cristo disse, meu reino não é deste mundo, né? Por quê? Porque ele sabia que ele iria implantar, ele iria buscar pessoas dedicadas, pessoas interessadas nessa implantação. Cristãos, ele fala, voltai para o Mestre que vos quer salvar, ele quer nos ajudar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Quer dizer, então transborda. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vêm dizer sempre, curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, para não ser derrubados. Né? Quais estão sendo as cautelas que estamos tomando diante desta pandemia, né? Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Né? Eu me lembro que tem uma fala daquele ex-presidente Barack Obama, acho que 2, 3 anos antes de começar a pandemia, né, essa pandemia em novembro, mais ou menos, de 2018, ou seja, 2 anos antes, ele falando que a Organização Mundial da Saúde estava alertando de uma possível pandemia eminente no nosso planeta. E quais foram as precauções que nós tomamos? Nenhuma. Por isso que estamos diante dela neste momento, né? A revolução que se prepara, olha a nova era, a revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, então, se é moral, gente, é transformação íntima, é modificar, pensar, falar, sentir e agir. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé. Veja, a gente tem obras, eu estou falando aqui do YouTube, que a gente ouve palestra, nós temos milhares. Nesse momento que a gente está conversando aqui, deve ter milhares de lives ao vivo acontecendo, falando sobre o espírito imortal que nós somos. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, né, com vontade, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. Realmente,
Mesmo que o grão de areia, sem o grão de areia, aquele monte de areia é menor. Então, a gente é importante para Deus. A gente é importante no contexto em que nós estamos inseridos. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? A cada um a sua missão. A cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchar, independente do que está acontecendo. A lei dos mundos é a lei do progresso. Se eu não estiver inserido na lei deste progresso, provavelmente eu não consiga mais nem reencarnar aqui no plano Terra. Eu vá para um plano de prova de expiação, um plano de expiações e provas, tal qual esse daqui, mas talvez no início. Por quê? Porque eu não tenho mais, não estou harmonizado ainda com o mundo regenerado. Se a Terra se regenerar e eu não tem como, queridos amigos. É isso que a gente precisa refletir. É isso que a mensagem vem nos ajudar. Mas o que eu quero deixar aqui para nós, a mensagem, é essa mensagem de bom ânimo do Cristo. Gente, se o Cristo falou tudo que disse para nós e exemplificou, não é porque ele tinha cátedra só para isso, porque ele tinha vivenciado no seu processo evolutivo. O mais importante, o grande consolo que a doutrina espírita me traz, eu costumo reforçar isso em cada vez que a gente tem esse bate-papo, é que o maior consolo é saber que aqueles que estão trazendo as lições para nós, eles viveram essas lições. Eles viveram. Né? A gente fez a homenagem aqui para o senhor Gastão de Lima Neto, esse querido companheiro, mas não é só a palavra bela dele no Convite à Prece, lá na radionovela, no Luz nas Almas, enfim, todas as formas, as palestras que ele dava frequentemente. Não é só isso, mas é o exemplo de vida desse espírito. Ele renunciar a muitos prazeres, renunciar a até uma vida mais confortável para servir e ser útil ao próximo. É esse o convite que está sendo feito para nós. É esse o convite. É óbvio que cada um de nós tem que buscar, com o suor do nosso rosto, o pão nosso de cada dia. Mas que a nossa vida não seja só isso. Que a nossa vida seja além, alimente o espírito imortal que você é. Então é esse o convite. A nova era não é para a gente ficar nervoso, né? Sabe, descrente. Não. Muito pelo contrário, é para a gente ter fé. Essa pandemia que nós estamos vivendo, a gente já viveu em outras épocas de outras existências nossas, certamente, muito mais graves do que esta. Não estou falando que a gente está minimizando aquilo que está acontecendo com a gente. É gravíssimo o que está acontecendo conosco através desta pandemia. Mas é um momento em que nós fomos convidados a nos recolher, né? Como uma companheira fala, você não está isolado, Alberto, porque você está tendo que ter o convívio, pelo menos, dos seus familiares, se você não está indo para o seu local de trabalho, se você não está trabalhando alguma coisa, mas você tem que aprender a conviver com os seus familiares, pelo menos. Olha que coisa, né? É real. É real. Se a gente está tendo dificuldade até de convívio no nosso grupo familiar, é porque a gente ainda não entendeu a nova era. A gente ainda não está diante da nova era. Nós estamos diante ainda de, talvez, de satisfação do nosso egoísmo puro e simplesmente. Mas, Alberto, eu já trabalho pra caramba, agora na pandemia eu estou trabalhando mais. Deus te abençoe, querido amigo, que você está trabalhando. Como o doutor Arthur, que está aqui com a gente, também tá na lida, a gente sabe disso. Né? Muito mais agora, e se expondo em muitos maiores riscos. Mas, se Deus é misericordioso, e se nossa intenção é as melhores possíveis, nada pode nos atingir. Pensa nisso, queridos amigos. Reflete sobre isso. Era essa mensagem que eu queria deixar, mas acima de tudo, queridos amigos, deixar uma mensagem positiva, não negativa, positiva, de enfrentamento, de coragem, de fé e de esperança para todos nós. Um excelente ano para todos nós. Gratidão imensa por estar com todos vocês. Muita gente aqui se manifestando, né? A Jo, a Daniela, a Elaine, a Mábia, a Celeste, a Elizabeth, a Alexandra, né? Queridos companheiros, o Marcos, né? Lima Neto, filho do Gastão, querido irmão nosso, né?
minha esposa Ilza está aqui, Luzia, Daniela, Célia, querida companheira, Maria, Cecília, Maria Inês, Angélica, Jerusa, Rodrigo, enfim, todos vocês que estão com a gente. Gratidão imensa pela bendita oportunidade, viu? Até a próxima, se Deus permitir, né, Arthur? Se Deus quiser. Bom, agora, depois dessa excelente palestra que nós tivemos, vamos procurar aproveitar esse momento que já estamos em sintonia com a espiritualidade e vamos nos preparar para receber as melhores energias do passe. Fechando os nossos olhos, nos acomodando nas cadeiras, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus para recebermos tudo aquilo que necessitamos. Pensamento em Jesus. Agora, após termos recebido as melhores energias do passe, vamos imaginar essas energias com uma luz intensa de energia, carregada de energias salutares do nosso Mestre Jesus. E vamos imaginar esta luz entrando nos nossos lares, trazendo equilíbrio e harmonia, e que esta luz, repleta de bênçãos e energias salutares, que vá se expandindo e iluminando também todo o nosso bairro, enfim, toda a nossa cidade, e que atinja, é claro, todo o nosso país, e que esta luz seja forte o suficiente também para auxiliar a guiar os nossos representantes e façam que auxilie a harmonia entre os povos. Agora, já repletos de energia, recebida da espiritualidade, e após termos recebido essas lições baseadas no Evangelho, vamos manter a nossa sintonia para a nossa prece final. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre querido, a espiritualidade amiga. Vamos mentalizar também os nossos espíritos protetores e familiares espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo e auxiliando, agradecendo assim esta oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados e recebermos os conhecimentos e as energias salutares da espiritualidade, buscando trazer essas mensagens para cada vez mais melhorar a nossa vida, melhorar o nosso dia a dia. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agora você vai passar um recado, Alberto? Tem alguma... Aí você vai projetar aquele slide lá da... Vou colocar aqui, vou compartilhar.
Só pegar aqui. Veja se aparece aí, Arthur. Apareceu? Cesta básica é um ato de amor, sim. Perfeito. Eu acho que a gente convidar, né, aos queridos amigos, aí veja que no mês de dezembro foram atendidas 399 famílias, sendo 66 famílias cadastradas, 67 cestas de Natal e 266 famílias no sistema emergencial. Então veja que a nossa campanha, mesmo com a casa fechada, ela é permanente, ela continua assistindo essas famílias. Então, na medida do possível, se a gente puder colaborar através das doações que estão aqui para Caixa Econômica Federal, no nome da CEFIF, né, nós estaremos colaborando com essa nova era, né, de pensar e de ser útil a esses irmãos mais necessitados do que nós, né, Arthur? Sem dúvida. E lembrar também que as nossas lives das palestras ocorrem às sextas-feiras, às 19 horas, domingo, às 10 horas da manhã, às segundas-feiras, 20 horas, e quinta-feira, às 14 horas. E as nossas lives do Evangelho ocorrem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas, né? Então, que a gente aproveite esta oportunidade em que estamos nesse isolamento, necessitando aí estar mais fechado em nós mesmos e aproveitar para a gente, então, inserir nesta nova era, né, Arthur? Então, gratidão imensa por você estar comigo aí, Arthur. Um abraço a todos. Foi um prazer estar com todos vocês aí. Fique com Deus, então, até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir, né? Gratidão a todos que estiveram conosco. Um bom fim de semana a todos aí. Um bom fim de semana iluminado para todos aí. E assim seja para todos nós, né, Arthur?